E aí, turma do 7º ano, tudo bem com vocês? Bom, vocês lembram que nós eu tentei dar essa aula pela primeira vez, aí, principalmente para o 7º A, online, pelo Zoom, mas nós não conseguimos, né? Por causa da internet, e vocês pediram para parar, porque realmente a internet estava horrível. Aí eu disse a vocês que eu ia gravar a aula, certo? Mas nós vamos gravar essa aula, mas depois nós vamos ficar tentando aí uma aula ao vivo online aí para ver se a gente começa a tomar gosto também, certo? A vantagem também dessas aulas é que vocês podem baixar ela e assistir qualquer hora, independente da internet, né? Vocês podem assistir qualquer hora. Mas nós vamos ver esse assunto, que é um assunto interessante, e é aquele assunto chamado de reinos e impérios africanos, certo? Do módulo 1 de vocês, que nós não acabamos ainda, módulo 1 de vocês. Bom, gente, vamos começar aqui com África e Brasil. No período colonial, milhões de africanos de diversas etnias foram trazidos ao Brasil na condição de escravos. Com eles, vieram culturas, idiomas e religiões que foram ressignificados por meio de contato estabelecido com povos indígenas e europeus. Esse contato deu origem a diversas manifestações culturais, como o samba, a capoeira, o candomblé, as congadas e o maracatu. Pessoal, olha só, hoje nós somos um país mais multicultural que o mundo tem. Talvez nós somos o país mais diversos em etnia. Nós somos o país mais misturado do mundo, somos nós. A gente entra numa sala de aula em qualquer parte do mundo, tem 30, 40 alunos, 20, você vê, um é completamente diferente do outro. Por quê? Devido à mistura do europeu, do africano e do índio, certo? E nós vamos falar aqui justamente desses negros que vieram para cá. Só que a gente vai falar não deles aqui como escravo, mas como era eles lá na África, certo? Na África, nós vamos desconstruir a ideia de que a África, quando você fala em África, você só associa a pobreza, a miséria, a doenças. Não, nós vamos falar aqui também numa África onde havia muitas riquezas, haviam cidades gigantescas, riquíssimas, impérios que tinham uma quantidade absurda de ouro, de riqueza, de uma hierarquia, exército organizado, uma sociedade totalmente hierarquizada. Nós vamos falar aqui de uma África que poucas pessoas conhecem, poucas pessoas sabem que existe, e é isso que nós vamos falar, desses africanos, certo? E são eles que mais tarde vão vir forçadamente para o Brasil, certo? E aqui no Brasil eles vão construir a nossa identidade, certo? Aí, ó, quando esses africanos que eles vieram para cá, porque o nosso tema está aí, África e Brasil, muitas das comunidades quilombolas, formadas por descendentes de africanos escravizados, que buscavam a liberdade, persistem até os dias de hoje. Gente, os negros, quando eles vieram para cá, eles fugiram, eles resistiam à escravidão, eles não aceitavam passivamente, eles fugiam, certo? E a fuga era uma das resistências, era uma das maneiras do negro não aceitar a escravidão. E quando eles fugiam, eles iam para os quilombos, certo? E os descendentes desses negros que fugiam para os quilombos, hoje formam os quilombolas, que existe até hoje, e eles lutam pelos seus direitos. Pessoal, vieram para cá, para o Brasil, 2 grupos de negros, certo? A maior parte dos africanos que chegou ao Brasil falava idiomas derivados de 2 grupos linguísticos, o sudanês e o banto. Nós vamos ver quais eram os grupos que faziam parte dos sudaneses e qual era o grupo que fazia parte do banto. Aqui também aqui eu poderia incluir aqui, ó, os iorubás. Eu poderia incluir aqui, mas só que os iorubás vieram poucos aqui para o Brasil, quase que não vieram, certo? Mas nós vamos falar dos iorubás aqui nessa aula, certo? Porque no Brasil vieram mais os sudaneses e o banto, certo? Esses 2 grupos linguísticos. Ó, tá aí a África,
política atual, certo? A África que tem 55 países, ó, 55 países, tá aqui, olha essa divisão, aqui, ó, 55 países, ó. A África é um país imenso, enorme, então existem várias Áfricas. Os negros que vieram para cá não era um negro de um tipo só, não, gente. Assim como nossos índios, que é de diversas comunidades, diversas nações, diversas etnias, os negros também eram de diversas etnias. Os negros, muitos que vieram para cá, falavam idiomas diferentes um do outro, tinham costumes diferentes, modo de se vestir diferentes, certo? Porque existem várias Áfricas, certo? Olha, 55 países tem na África atualmente, ó. A África ocupa 20% da superfície da Terra. Olha como é grande o continente africano, com uma população de mais de 1 bilhão de habitantes, o continente africano. Dividimos a África em duas áreas diferentes, a África Mediterrânea, o norte da África, nós vamos ver isso aqui, vocês têm que aprenderem isso. A gente divide a África em duas áreas distintas, ó. África Mediterrânea, ou África do Norte, ou Norte da África, e esse outro nome que vocês têm que saber, gente, ó galerinha, África Subsaariana, que fica no Centro-Sul, África Mediterrânea e a África Subsaariana. Nós vamos falar de cada uma delas. Na África Subsaariana destaca-se, olha esse nome galera, Sahel, destaca-se o Sahel. Nós vamos ver aqui o que é o Sahel. Olha essa área, gente, aqui ó, aqui, essa parte aqui, é a África Mediterrânea, porque o mar Mediterrâneo é aqui ó, o mar Mediterrâneo. Então, aqui é o norte da África, o norte, é aqui a gente chama de norte da África ou África Mediterrânea. Essa África do Norte ou Mediterrânea, ela está toda ela situada no deserto do Saara, no deserto do Saara. Está aqui ó, o Egito, a Líbia, a Argélia, Marrocos, Tunísia, certo? Esses países fazem parte da África Mediterrânea ou o norte da África, eles estão dentro do deserto do Saara. Quando o deserto do Saara termina, começa uma área fértil chamada Sahel. É aqui nesse Sahel, que é quando é nos limites do Saara, já no final do Saara, começa a aparecer uma área fértil, florestas. É aqui que nascem os primeiros reinos africanos, que a gente vai falar sobre eles, reinos africanos. E embaixo do Sahel tem a África subsaariana, essa África aqui ó, subsaariana, sub quer dizer embaixo do Saara, que é aqui ó, embaixo do Saara. Então os primeiros reinos império vai surgir aqui no Sahel, certo? Que fica nos limites no final do Saara, do deserto do Saara, vai surgir os primeiros reinos. E embaixo do Sahel fica a África subsaariana, quer dizer, embaixo do Saara, que vai também surgir outros reinos, mas os primeiros vai ser aqui no Sahel. Povos da África. Antes da chegada dos europeus, existiam na África diversos povos. Isso aí nós já falamos sobre isso, né? Vai existir vários reinos, certo? Existe mais ou menos, gente, se eu não me engano, uns 7 a 8 reinos importantíssimo, uns 7 reinos mais ou menos, importantíssimo e gigantesco na África, antes dos europeus chegarem lá, certo? Antes dos europeus. Dos grupos nômades, do deserto, ao surgimento de aldeias independentes, das sociedades tribais, à organização de reinos e construção de grandes impérios. Ou seja, a África vai ter desde grupos nômades do deserto, até tribos simples que a gente conhece, até impérios gigantescos, até cidades gigantescas, que quando os europeus chegarem lá, os europeus vão ficar de boca aberta para a grandiosidade desses reinos, para a riqueza desses reinos, que até então os europeus não achavam que existia.
certo? E que a gente vai ver agora cada um deles. A gente vai falar só um pouquinho de cada um, certo? Porque no ensino médio é que a gente aprofunda mais sobre isso. Mas, antes da gente falar sobre esses povos, a gente quer saber o seguinte: como era que o europeu olhava a África? Ou seja, hoje, nós sabemos que o que vocês vão ver agora, vocês vão olhar a África de maneira diferente, porque vocês vão ficar sabendo do que acontecia lá, antes dos europeus chegarem lá. A existência de cidades gigantescas, grandes, impérios riquíssimos, certo? Uma sociedade organizadíssima. Só que os europeus também não conheciam isso. Então, como era que os europeus pensavam isso? Olha só, na antiguidade, a ideia que os europeus tinham da África era a seguinte, os europeus tinham poucas informações sobre a África. Os viajantes da época conheceram inicialmente os territórios localizados ao norte do deserto do Saara, nos limites do Mediterrâneo. Então, na antiguidade, os europeus só conheciam o litoral do norte da África, daquela África mediterrânea. Eles não conheciam nem a África mediterrânea toda, só o litoral. Agora, na Idade Média, como era que os europeus viam a África na Idade Média? Os europeus tinham uma representação fantasiosa, ou seja, a imaginação deles estava solta em relação à África. Divulgadas por viajantes europeus, contribuíram para disseminar o preconceito em relação aos africanos. Demônios eram representados com a pele negra e havia a crença de que as condições climáticas da África provocavam deformidade física, moral em seus habitantes. Gente, é a partir daqui, galera, turminha, guarde bem isso na cabeça de vocês. Vocês vão desconstruir esse pensamento. A partir daqui, os europeus começaram a ter uma ideia preconceituosa de como eram os africanos. É a partir daqui da Idade Média que os europeus começam a imaginar os africanos como demônios representados com pele negras. Imagine, pessoal, era essa a ideia que eles tinham, porque eles não conheciam, eles só imaginavam, por causa de ideias, de relatos trazidos por viajantes, certo? Olha só, eles tinham a crença de que as condições climáticas, quer dizer, o sol quente, o calor, deformava fisicamente e moralmente os habitantes, os africanos. Quer dizer, eles acreditavam que o sol, porque a África é igual ao Brasil, faz muito sol quente. Eles acreditavam que esse clima deformava fisicamente os negros, que eram os habitantes africanos, e que deformava também moralmente. É claro que isso é mentira, isso é uma ideia preconceituosa, pessoal, que nós temos que desconstruir isso, mas que era a ideia que os europeus tinham durante a Idade Média. Ora, olha só, é a partir daqui que começa a nascer o preconceito contra a África. Agora, e na Idade Moderna, como era que os europeus, o que era que os europeus pensavam sobre a África na Idade Moderna? Bom, durante a expansão marítima, que nós já vimos esse assunto, os navegantes europeus alimentaram as representações negativas sobre a África, ao descrever de maneira preconceituosa os hábitos e o costume dos africanos. Ou seja, na Idade Moderna, os europeus continuaram com o mesmo pensamento da Idade Média, uma ideia preconceituosa, uma ideia negativa contra os africanos, que hoje nós vamos desconstruir essas ideias, certo? Nós vamos desconstruir isso. E na Idade Contemporânea, que é a idade que é hoje nós estamos na Idade Contemporânea. Como é que os europeus ainda pensam sobre a África? A Idade Contemporânea, gente, começou no ano de 1789. A Idade Contemporânea começou aqui, em 1789 e vai até os dias de hoje. Nós estamos na Idade Contemporânea. Os europeus, quando a Idade Contemporânea começou aqui, em 1789, como era a ideia dos europeus? Qual era a ideia que os europeus tinham dos africanos? Olha só, o legado do preconceito europeu em relação à África ainda se faz sentir, ou seja, ainda continua o preconceito contra os africanos, por meio de estereótipos disseminados pelo mundo a respeito dos africanos e de seu continente. Ou seja, o legado do preconceito europeu em relação à África ainda se faz sentir, porque a ideia que se tem quando se fala em África é de negros doentes, famintos,
que morre de várias doenças selvagens. Essa é a ideia de uma África miserável. E não é, gente, não é bem assim. A gente tem que desconstruir essa ideia. A África, gente, foi berço de grandes civilizações, de grandes reinos. Se a África hoje é um continente pobre, economicamente falando, foi culpa dos europeus, que exploraram e sugaram o máximo das riquezas africanas. Mas eles, antes dos europeus chegar, eles eram riquíssimos, eles eram organizadíssimos, eles tinham impérios de fazer inveja a qualquer povo, eles tinham civilizações, cidades gigantescas e grandiosas. E é isso que a gente vai ver aqui, ó. Olha aqui a África antes dos europeus, ó. Certo? Está aqui a África, o norte da África, a África Mediterrânea, tem o Sahel, né? A África subsaariana. Aí os principais reinos africanos. Aqui tem a legenda, que quando vocês estiverem vendo na televisão de vocês, no computador, vocês vão ver numa proporção maior. Bom, reinos sudaneses. Vocês lembram que os principais grupos linguísticos que vieram para o Brasil foram os sudaneses e os bantos. Então, aos reinos sudaneses aí, ó. Esses sudaneses, quais são os reinos? Reinos de Gana, Reino do Mali e o Império de Songhai, certo? O Império de Songhai, certo? Nós vamos ver as características de cada um deles. Então, quando eu falar dos grupos sudaneses, que foram um dos mais importantes que vieram para o Brasil, existiram 3 reinos, 3 grandes sociedades na África sudanesa, que foi o Reino de Gana, o Reino de Mali e o Império Songhai. Então vamos ver o Reino de Gana. Foi o primeiro reino a se organizar no Sahel. O Sahel, vocês lembram, é aquela região, certo? De floresta rica, que fica nos limites do Saara, que fica entre o deserto do Saara e a África subsaariana. Ali é chamado Sahel. Surgiu da união de aldeias e vilas do Sahel devido ao comércio do sal e pela extração do ouro. Gente, o que vai caracterizar boa parte dessas civilizações, desses reinos e impérios africanos, é a grande quantidade de ouro que eles vão ter. Ouro mesmo, que vai mostrar sua grandiosidade, certo? E um grande comércio que eles vão praticar, um comércio chamado transsaariano, quer dizer, um comércio que corria todo o Saara, que atravessava todo o Saara através de animais, que transportavam essas mercadorias, como o camelo, o dromedário, que a gente vai falar sobre isso. O nome Gana significa guerreiro rei, e era utilizado como título pelos governantes dessa região. Atingiu o apogeu entre os séculos 12 e 11, aliás 7 e 11, certo? 7 e 11. Aí, ó, os dromedários que eu falei para vocês, ó, aqui é o camelo e aqui é um dromedário, ó, existe uma pequena diferença entre eles, ó. A domesticação de animais como o dromedário e o camelo, está aqui o dromedário e está aqui o camelo, ó. Contribuiu para o desenvolvimento dos transportes e do comércio transsaariano, quer dizer, o comércio que cruzava todo o Saara, entre os países, os reinos do Sahel e até os reinos que tinha lá no norte da África, certo? A grande quantidade de ouro, olha como eu falei, que o ouro vai se destacar na maioria desses reinos. Em toda a África havia uma riqueza muito grande de ouro, e é isso que vai fazer as cidades ser tão grandes, várias construções, certo? Eles vão esbanjar riquezas. Promoveu o surgimento de várias cidades e de atividades econômicas como tecelagem e metalurgia. Metalurgia, galerinha, é o uso de ferro, é trabalhar o ferro, para se fazer várias coisas com ferro, várias esculturas com ferro, armas, certo? Produzir materiais, além da agricultura. Então o ouro vai ser muito importante para Gana, não só para Gana, como para Mali, certo? Como para o Império Songhai. E continuando o reino de Gana, continuando. A extração do ouro era tão produtiva que o metal, segundo a narrativa dos griots, gente, griots, aqui está um griot, ó. Griot eram os mais velhos africanos, isso, gente, em toda a África. Em toda a África tinha griot, não era só no reino de Gana, não. Em toda a África tinha. Os griots eram como é chamado as pessoas mais velhas, que guardavam a história, a cultura daquele povo.
Os griots passavam, como a história era oral para o povo africano, eles passavam para os mais jovens toda a história daquele povo. Eram contadores de história, certo? Eles contavam histórias reais e histórias ficcionais. Essas pessoas mais velhas, contadores de história, guardiões da cultura de um povo africano, são chamados de griots. Está aqui um griot contando a história para o pessoal mais novo, ó, aqui. Então, ó, segundo a narrativa dos griots, o que os griots contavam era utilizado para enfeitar, além dos escudos, as espadas dos soldados, também as coleiras dos cães dos militares do reino. Gente, imagine, olha a quantidade de ouro que esse reino tinha. A extração de ouro era tão produtiva, ou seja, eles extraíam tanto ouro, tinham tanto ouro, que era usado nos escudos dos soldados, nas espadas dos soldados e também na coleira dos cães desses soldados. Olha a quantidade de ouro que esses caras tinham. Era muita riqueza, gente, muita riqueza. Ó, as primeiras relações comerciais do reino de Gana com os portugueses, que eram os europeus, ocorreram a partir do final do século XV, quando o reino de Gana foi incorporado ao reino de Mali. Aqui é Mali, viu, pessoal? Reino de Mali, o reino de Mali, que é um outro rei sudanês que a gente vai falar sobre ele agora, certo? Então está aí o reino de Mali, certo? Que é um outro reino do povo sudanês, que foi um dos grupos que vieram para o Brasil como escravos, certo? Então vamos lá, reino de Mali. Desenvolveu-se entre o século XIII e XVI. Os governantes de Mali eram chamados de Mansa. Olha, gente, Mansa. Todo governante de Mali era chamado de Mansa. Está aqui o exemplo de dois Mansa, dois Mansas importantes que governaram Mali. Está aqui o Mansa Kankan Musa, ou seja, o Mansa Musa, o imperador Musa, e o Mansa Abubakar II, que foi um dos mais importantes, esse aqui, Então, o primeiro Mansa foi Sundiata Keita, o primeiro Mansa do reino de Mali, o primeiro, que governou com poderes políticos e religiosos centralizados, ou seja, ele tinha todo o poder nas mãos, ele não deixava ninguém dar opinião, só ele governava com mão de ferro. Sundiata Keita. Após se converter ao islamismo, gente, os árabes muçulmanos, que são seguidores da religião islâmica, são seguidores do islamismo. O islamismo é a religião criada por Maomé. Depois da morte de Maomé, os árabes muçulmanos começou a sua expansão pelo mundo. E esses muçulmanos, eles vão chegar até a África. Aliás, eles vão chegar até a África, eles vão chegar na África primeiro do que os europeus. Por isso que hoje a maior parte dos países africanos são países de cultura islâmica, são países islamizados, que seguem a religião islâmica. Olha aí, Sundiata Keita, que foi o primeiro imperador do reino de Mali, ou seja, o primeiro Mansa, ele se converteu ao islamismo. Os árabes muçulmanos, quando chegavam na África, quando eles conquistavam os africanos, gente, eles respeitavam mais do que os europeus, que eram cristãos. Por isso que a maioria dos países africanos preferiram aderir ao islamismo do que ao cristianismo, porque os muçulmanos, que são seguidores do islamismo, respeitavam mais os africanos do que os europeus, que eram cristãos. Então Sundiata Keita, após se converter ao islamismo, aumentou as relações comerciais de Mali com o Império Árabe e o norte da África. Depois de Sundiata Keita, outro governante se destaca em Mali, Abubakar II, que é esse aqui, certo? Continuando o reino de Mali, em 1310, Abubakar II, que é aquele que nós vimos a imagem dele nesse instante, organizou uma frota para cruzar o Atlântico e descobrir novas terras. Observe, gente, antes das grandes navegações europeias, que começaram no século XV, no início do século XIV, em 1310, os africanos, o rei, o Mansa Abubakar II, do reino de Mali, já queriam descobrir novas terras.
queriam descobrir novas terras em outros continentes, e eles, aqui foi o início das grandes navegações deles. Observe quanto, gente, eles eram ricos e poderosos. Eles tinham navios a perder de vista, eles tinham muitos navios, gente, só que eles tinham organizar uma frota para cruzar o Atlântico e descobrir novas terras. Só que desses navios, gente, que foram centenas de navios, nenhum retornou, certo? Nenhum retornou, porque eles tinham vontade, mas ainda não tinham conhecimento cartográfico, náutico, como os portugueses vão ter, certo? Mas isso mostra o poder deles. O período do apogeu de Mali aconteceu no governo de Kando Musa, herdeiro de Abu Bakr II. Aqui, ó, aqui é uma amostra da quantidade de ouro, de alguns objetos de ouro que eles tinham. Como eu disse, toda a África, gente, produzia ouro em larga escala, certo? Agora vamos para o último reino sudanês. Não é o último reino da nossa aula, é o último reino sudanês, certo? O reino de Songhai, ou Império Songhai, certo? Desenvolveu-se na cidade de Gao, no século XV, expandiu-se conquistando Djenné e Timbuktu, mais duas cidades que pertenciam a Mali, essas duas cidades. O poder era centralizado pelo imperador. Está aqui uma imagem do Império Songhai, algumas construções do Império Songhai. Djenné e Timbuktu, que eram cidades Mali, do reino de Mali que eles conquistaram, passaram a abrigar milhares de estudantes. A ciência islâmica alcançou grande desenvolvimento. Olha o islamismo novamente tomando conta do reino Songhai, do Império Songhai. Como eu disse, o islamismo, ou seja, os muçulmanos, vão chegar lá antes dos cristãos europeus e vão conquistar a maior parte dos reinos, certo? O reino de Songhai, ou o Império Songhai, também vai ser conquistado pelos muçulmanos, certo? Que vai adotar aqui a religião islâmica, certo? Olha aí, ó. A ciência islâmica alcançou grande desenvolvimento. A ciência praticada pelo islamismo. Império de Songhai, que é a mesma coisa de reino de Songhai, certo? Ó, a economia girava em torno da extração do ouro. Observe que todos que nós mostramos aqui tinham a extração do ouro como peça fundamental para a economia. Era muita riqueza. Da agricultura e da criação de rebanhos. Do ponto de vista religiosos, os ricos comerciantes e grandes proprietários se converteram ao islamismo. O império chegou ao fim com a invasão de Timbuktu pelos marroquinos, após rivalidades internas, certo? Com isso chega ao fim o Império Songhai. Agora vamos ver os reinos iorubás. Eu disse a vocês que só dois grupos linguísticos vieram para o Brasil, que foi o sudanês e o banto. Mas eu coloquei lá aqui no quadro, vocês lembram que eu coloquei o nome iorubás. Eu digo, poderia botar aqui iorubás, porque os sudaneses, os iorubás e os bantos foi que formaram os grandes reinos africanos. Mas os iorubás, gente, vieram poucos para cá. Vieram grupos iorubás para o Brasil? Vieram, mas não tão grande, não tão na mesma quantidade quanto os bantos e sudaneses, certo? Mas vamos ver aqui alguns povos iorubás, certo? Vamos ver aqui alguns povos iorubás. Ó, os povos iorubás constituíram sociedades urbanas no território correspondente à Nigéria, que hoje corresponde à Nigéria. A maior parte dos africanos escravizados, levados para a Bahia, eram iorubás, certo? Eles não foram, os iorubás, na verdade, ele não é um grupo linguístico, certo, pessoal? Ele não é um grupo linguístico. A Bahia teve a maior parte do povo desses reinos aqui, ó, reino de Ilé-Ifé, reino de Oió, reino de Benin e reino do Congo. Nós vamos ver cada um desses reinos. E foi esses povos aqui, escravos desses reinos, que vieram para a Bahia. Escravos desses reinos que vieram para a Bahia, certo? Sua contribuição foi fundamental para a formação da cultura afro-brasileira. Então vamos ver o primeiro reino, que é Ilé-Ifé, certo? É isso mesmo, gente. O nome é esse, reino de Ilé-Ifé. Tem que aprender esses nomes. Reino Ilé-Ifé. Originou-se de um conjunto de aldeias de agricultores e comerciantes formado por volta do século VI, certo? Então, um conjunto de aldeias e agricultores e comerciantes se juntaram e vai dar origem ao reino de Ilé-Ifé.
Quando isso? No século VI. Graças à sua posição privilegiada, tornou-se importante entreposto comercial e centro religioso, o reino de Ilé-Ifé. Aliás, Ilé-Ifé, uma informação que eu vou dar para vocês aqui, era a capital religiosa do povo Iorubá. Ilé-Ifé era a capital religiosa do povo Iorubá. Não esqueçam, certo? Ilé-Ifé era a capital religiosa do povo Iorubá. Sua arte destacou-se pelo refinamento, especialmente pelas esculturas de figuras humanas, feitas de bronze e terracota. Terracota é barro cozido, certo? Eu vou colocar esses slides no grupo de vocês, lá no Google Classroom. Eu vou acrescentar algumas imagens aqui, que está faltando, viu, para facilitar para vocês. Por exemplo, algumas esculturas de bronze, algumas esculturas de terracota, eu vou acrescentar para facilitar para vocês, antes de eu enviar. Por volta do século XVI, o reino Ilé-Ifé entrou em declínio, declinou economicamente, mas se manteve como centro de peregrinação religiosa. Por isso que eu disse a vocês que o reino de Ilé-Ifé era a capital religiosa do povo Iorubá. Agora vê o reino de Oió. Isso mesmo, galera, nome diferente, né? Ilé-Ifé, agora Oió. O reino de se Ilé-Ifé era a capital religiosa dos Iorubás, agora o reino de Oió é a capital política do povo Iorubá. Então a capital política do povo Iorubá é o reino de Oió. É assim que fala, viu? Reino de Oió. Grande importância comercial, com destaque para o comércio de escravos. Isso, gente. Alguns povos africanos já praticavam a escravidão entre eles, mas não é uma escravidão diferente da que a gente conheceu. Quer dizer, da que a gente conheceu, não, da que teve aqui no Brasil, da que os europeus praticavam. Os europeus praticavam uma escravidão com mais violência, com mais agressividade. Não, lá eles praticavam uma escravidão, mas através de prisioneiros de guerra, certo? Muitos prisioneiros de guerra se tornavam escravos, ia servir a família dos ricos, e eles não sofriam a violência que tinha como hoje tem. Muitos faziam parte até do exército, e com o tempo eles eram libertados. E quando eram os muçulmanos que escravizavam, os muçulmanos respeitavam tanto os escravos, que até ensinavam a eles a leitura, a arte das letras, de escrever, certo? Era uma escravidão diferente. A capital era Ilé-Oió. A capital do reino de Oió era Ilé-Oió, certo? É uma mistura de Ilé-Ifé com o reino de Oió, porque foi o reino de Oió que conquistou o reino de Ilé-Ifé. Então juntou o reino de Ilé-Ifé e a capital ficou sendo Ilé-Oió, protegida por uma muralha de 17 portões. Imagine, gente, uma cidade com muralha que tem 17 portões gigantescos. Interessante, viu? Monumentais, 17 portões monumentais, que simbolizavam o poder do seu governante. Esses 17 portões eram todos eles decorados a ouro, para simbolizar o poder do reino de Oió, do governante. Divisão do exército em relação à autoridade do rei, ou seja, o exército começa a se dividir, começa a ter problemas, o rei começa a ter problemas, o rei de Oió com o exército, certo? E o não cumprimento de acordo com os reinos aliados diminuíram a importância política e militar de Oió. Ou seja, o reino de Oió não cumpriu acordos com os reinos vizinhos, e também dentro do seu próprio exército, que era um exército gigantesco, começou a haver discordância em relação à autoridade do governante, e isso vai levar à decadência e o fim do reino de Oió, que vai ser conquistado pelo reino de Benim, que é outro reino do povo Iorubá, o reino de Benim, certo? Desenvolveu-se entre os séculos 12 e 19, habitada por povos Edos. A região do Benim se dividia em diversos mini-estados, que aos poucos foram fundidos, pequenos estados, pequenas cidadezinhas, que foram juntando uma na outra, até dar origem ao reino de Benim, certo? O reino de Benim vivia do comércio. No século XV, incluiu os europeus entre seus parceiros de negócio,
fornecendo-lhe escravos, tecidos, marfim e pimenta. Olha só, gente, esse reino de Benin vai ser um dos primeiros reinos que vai começar a comercializar escravos com os europeus. É o reino de Benin. Você lembra que eu disse a vocês que na África existia escravidão lá entre eles, mas era uma escravidão pacífica, uma escravidão tranquila, que era prisioneiros de guerra, que trabalhavam nas casas da elite, serviam o exército, e com o tempo eles eram libertados. Mas o reino de Benin, certo, por causa da aproximação com os portugueses, eles começam a pegar os prisioneiros de guerra e vender aos portugueses, e comercializar com os portugueses. É a partir daí que começa a diáspora africana. O que é a diáspora? É os negros vindo forçadamente para a Europa e para a América como escravos. É isso que é a diáspora, certo? Um dos primeiros reinos a praticar isso foi o reino de Benin, porque ele começou a se aproximar com os europeus. Observe que quando os outros reinos que nós vimos, eles se aproximavam dos muçulmanos, eles não traficavam escravos. Agora Benin começa a se aproximar dos europeus, leia aqui portugueses, já começa a vender seus próprios prisioneiros. Aí os portugueses vão trazer ele para a América como escravos, certo? Olha aí, em troca de pimentas, de tecidos, marfim. Continuando o reino de Benin, sua riqueza se traduziu na arte, com a fabricação de esculturas de cobre e bronze, certo? O reino foi desintegrado no fim do século XIX pelos britânicos, ou seja, pelos ingleses. O reino deixa de existir, porque os reinos começam, o reino de Benin começou a ter contato desde o século XV, aliás, antes do século XV eles já tinham contato com os europeus. É a partir do século XV, certo, que eles começam a comercializar prisioneiros de guerra, ou seja, escravos com os europeus, e esse contato com os europeus vai levar ao fim do reino de Benin no século XIX pelos ingleses. Agora os povos bantos, gente, dos povos bantos, que foi outro grupo linguístico que veio para o Brasil, a gente só vai ver o reino do Congo, certo? Só o reino do Congo, que é o que está no livro de vocês, ok? Olha, formado há milhares de anos, os povos bantos ocuparam o centro-sul africano por volta de 1000 a.C. Muitos dos escravos trazidos para o Brasil eram bantos. Você lembra que eu falei? Sudaneses e bantos foram os principais grupos linguísticos que vieram para o Brasil todo. Agora, os iorubás é que vai dar destaque na Bahia, mas os principais grupos de escravos eram sudaneses e bantos, certo? Sua presença se expressou na música, na arte e na dança, e em cerimônias que fazem parte da cultura afro-brasileira. Claro, os negros contribuíram na culinária, na arte, na dança, na música, na linguagem, certo? Isso aí vai ser um tema que a gente vai falar sobre isso depois. Eu quero passar um trabalho para vocês depois sobre isso, certo? Então vamos ver o primeiro, o único reino banto que a gente vai ver, o reino do Congo, certo? Do ponto de vista étnico-cultural, a população do reino do Congo está inserida no maior grupo linguístico da África, conhecido como Banto, tá vendo? E eles vieram aqui para o Brasil. Foi fundada no século XIII na África Centro-Ocidental. No final do século XV, por meio do contato comercial com o navegador Diogo Cão, navegador português, o reino do Congo estabeleceu fortes relações com os portugueses. Esse reino também vai começar a ter relações com os europeus. E se tem relações com os europeus, eles vão traficar escravos, certo? Portugal passou a influenciar o reino do Congo, o rei do Congo. Olha, gente, como era chamado o reino do Congo? Manicongo. Isso, o rei do Congo era chamado de Manicongo, que se converteu ao cristianismo. Então o reino de Congo passou a ter contato com os portugueses, e o Manicongo, que era o rei de Congo, se converteu ao cristianismo. Com isso, Congo se tornou um reino cristão e expandiu sua fé por outras partes da África. Repetindo, a maior parte da África se transformaram em reinos islâmicos. O reino de Congo foi um dos poucos que se tornou reino cristão, certo? O catolicismo formado no Congo caracterizou-se pelo sincretismo religioso. Sincretismo é a mistura dos deuses africanos com a religião católica, pois misturou crença congolesa e católica.
E isso, gente, aconteceu aqui no Brasil, o sincretismo religioso. Os negros escravos, para poder professar sua fé sem que os brancos proibissem, eles misturaram os orixás com os santos religiosos católicos, e eles professavam sua fé e os brancos não percebiam isso, certo? E na segunda metade do século XVI, as relações entre Portugal e Congo entraram em declínio. Família e sociedade, certo? Estamos encerrando tudo. A fertilidade era essencial para a maior parte das culturas africanas, certo? As mulheres, era uma cultura onde, quanto mais filhos tinham, as mulheres férteis eram mais valorizadas, e quanto mais filhos tinham, mais importante, mais uma sociedade se tornava importante, certo? O número de filhos era proporcional ao prestígio de uma família, ou seja, quanto mais uma família fosse rica, mais filho essa família tinha, e se a mulher desse essa quantidade de filho, ela era muito respeitada perante essa sociedade. As mulheres férteis eram disputadas, tá vendo? Os homens ricos podiam se casar com várias mulheres e ter centenas de filhos, ou seja, era uma poligamia. Os homens africanos podiam ter várias mulheres, certo? E ter centenas de filhos. Havia nessas culturas a noção de responsabilidade coletiva. Em geral, as pessoas trabalhavam para o bem da coletividade. Na África, poucos pensavam em si mesmo. Havia o coletivo, certo? Tudo era de todos. Até nos reinos mais ricos, mesmo tendo a classe rica, ainda era uma sociedade coletiva, certo? Olha, família e sociedade. Mulheres, qual era a função da mulher? Procriar, trabalhar na agricultura, criação de animais, tarefas domésticas e artesanato. Qual era a função dos homens? Preparação do espaço voltado para o plantio, ou seja, preparar a terra para plantar. Aí quando plantava, as mulheres eram quem cuidava, depois da plantação. Construção de casas, caça e guerra. O mesmo papel que os nossos índios tinham aqui. Os nossos índios vão ter esse mesmo papel, porque é uma sociedade, por mais respeito que tem as mulheres, é uma sociedade machista, patriarcal. Idosos, cultos ancestrais. Eram esses idosos aqui que eram os griots, que nós falamos lá no início, os contadores de história. Eles cultuavam os ancestrais, ele guardava a cultura, certo? Bom, a escravidão na África e o comércio transatlântico de escravos. Foi com contato com os europeus, certo? Principalmente com os portugueses, que os europeus vão trazer os escravos, os negros, aqueles prisioneiros de guerra lá, trazer aqui para o Brasil, certo? Olha, a escravidão na África era praticada desde os tempos mais remotos, como eu falei para vocês. Antes dos europeus chegarem lá, já existia escravidão na África, mas era diferente da escravidão praticada pelos europeus. Os europeus praticavam uma escravidão violenta, agressiva, certo? Torturante e assassina. Em geral, escravizam-se inimigos, os prisioneiros de guerra, os condenados por crimes e os que não pagavam suas dívidas. Era assim que existia a escravidão na África, certo? Os árabes também praticavam a escravidão. Os árabes, não era só os cristãos católicos, só que os árabes respeitavam mais, certo? Adquiriam escravos africanos, eslavos, búlgaros, gregos, turcos, e os comercializavam no mercado muçulmano. Com a chegada dos europeus no século XV, o comércio de escravos se tornou uma atividade fundamental no Atlântico. Por que transatlântico? Porque ele cruzava o Atlântico para trazer os escravos da África para a América, principalmente para a América. O Brasil mesmo recebeu de 4 a 6 milhões de escravos trazidos pelos portugueses, certo? Aí, os portugueses, primeiros exploradores, estabeleceram acordo com as elites africanas para organizar o tráfico de escravos. Os reinos africanos, alguns nobres africanos, percebeu que aqueles prisioneiros de guerra podiam dar lucros a eles. E os portugueses então chegaram e convenceram esses líderes, essa sociedade, esses reinos, a venderem ou trocarem por produtos aqueles prisioneiros de guerras. E é aí que nasce o tráfico de escravos, certo? Que vai cruzar o Oceano Atlântico, certo? Olha, atividade marcada pela violência, que também renderia altos lucros para a Holanda, Grã-Bretanha e França, além de Portugal, claro, foi o principal país. Diáspora africana,
Entre os séculos 15 e 19, milhões de africanos foram trazidos à América como escravos. É isso que é a diáspora africana. É a saída, é a dispersão dos negros da África para a América. Só que é uma dispersão forçada, como escravo. Isso é chamado de diáspora africana. Certo? Pessoal, com isso aí a gente encerra a nossa aula. Certo? Espero que vocês tenham gostado. Assistam bastante, várias vezes se for necessário. Valeu, turminha. Tchau, tchau para vocês.